A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom encontrar você mais uma vez aqui no canal Palavra de Sabedoria. Inscreva-se no canal, ative o sininho também das notificações para receber sempre as nossas postagens. Eu gostaria também de que você observasse. Nós estamos fazendo algumas indicações de vídeos gravados anteriormente que talvez você não tenha visto. Então veja no canal os vídeos que ainda você não teve acesso e renove aí as informações para você, para sua meditação pessoal. Hoje nós vamos meditar uma mensagem muito importante que está no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 27, versículos de 27 a 31. Pegue na sua Bíblia Mateus 27, versículos de 27 a 31. E ali está escrito assim: Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Essas são para nós palavras da salvação. Meu irmão, Jesus era Deus e homem. E ele era perfeito em todas as suas palavras, gestos e atitudes. Tanto que ao longo da história nenhum homem se assemelhou a ele. Tanto que ao longo da história ele é o homem mais respeitado e ao mesmo tempo Deus, e é a pessoa mais reconhecida, mais amada, onde milhares de pessoas acabaram dedicando as suas vidas e se tornando seguidores de Jesus. E por isso vale a pena questionar um pouco por que as autoridades daquela época viram em Jesus um perigo tão ameaçador a ponto de despejar todo o ódio, toda a violência dos seus soldados sobre o humilde e sincero Rabi, o carpinteiro de Nazaré, que curava os doentes, pregava a paz, ensinava que todos deviam amar-se uns aos outros. Suas doutrinas, seus ensinamentos eram tão perigosos assim. Mas parece que no entender dessas autoridades, se o mestre continuasse a propagar as suas ideias como ele vinha fazendo, as estruturas de poder e de governo das autoridades daquela época estariam ameaçados de ruir. E aí está a questão. Aquele reino proposto por Jesus certamente iria expandir-se por toda a terra, aos poucos. Iria trazer paz, esperança, amor, harmonia, felicidade e principalmente a fé e a devoção no Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus. E isso definitivamente não estava nos projetos deles. Então decidiram calá-lo, decidiram censurá-lo, intimidá-lo, e se não desistisse, então seria a sentença de morte. Influenciados pelas autoridades, o povo acabou condenando Jesus à morte, mas não sem antes a gente ver essas cenas de crueldade e de massacre físico e moral que estão narrados aí nesse Evangelho de São Mateus. As cenas de violência,
furor descritas aí no Evangelho e em outros também, nos outros evangelhos, ganham proporções ainda mais escandalosas se nós pensarmos que Jesus era justo, ele era compassivo, era generoso com todos. Por que então? Eu falo nessa mensagem de hoje dos espinhos da coroa de Jesus para nós evidenciarmos o significado de toda a perversidade que foi usado contra o Mestre, que tinha por objetivo intimidá-lo fisicamente, reprimir suas ideias, os seus ensinamentos, reprovar o seu modo de vida por estar em desacordo com os interesses das dominações exercidas sobre o povo daquela época. Por isso que a gente diz que Jesus veio nos libertar de tudo isso que, de certa maneira, até nos dias de hoje está presente, mas que, às vezes, até mesmo nós não temos consciência, mas vivemos debaixo desse jugo. E todo o sofrimento de Jesus é justamente para nos salvar, para nos livrar de tudo isso. Mas observe que foi o próprio povo que acabou juntando-se num coro dos poderosos para eliminar Jesus. E esse é um ponto importante da nossa reflexão, porque nós vivemos num tempo onde, de uma forma velada, de uma forma até discreta, né? De forma, ou às vezes até de forma explícita e assintosa também, por que não? Né? Mas nós vemos os ensinamentos de Jesus, a sua forma de pensar, a sua doutrina, as verdades de fé que Jesus veio trazer são questionadas, são tratadas por indiferença. Até nós mesmos, às vezes, tratamos com indiferença, como se não fosse importante. São agredidas. Essas ideias de Jesus, os ensinamentos de Jesus, sofrem tentativas de sufocamento e até de banimento. É isso que acontece hoje também na nossa sociedade. E nós corremos o risco de unirmos-nos ao coro daqueles que continuam dizendo até hoje, crucificam. Isso está acontecendo, gente, na nossa sociedade, em muitos lares que já não rezam mais, que já não têm mais espiritualidade, em muitas famílias, muitas instituições até religiosas, e até mesmo, de modo particular, na vida de cada um de nós. Quando não estamos de forma moral, prática e espiritual, no dia a dia ligados a Jesus, íntimos de Jesus, compartilhando as ideias e o sofrimento de Jesus. Multiplicam-se o número daqueles que, por suas condutas, as suas práticas diárias, que são contrárias aos ensinamentos de Jesus, estão cravando mais dezenas de espinhos na coroa de Jesus nos dias de hoje. Intensificam com suas ações o peso do braço que açoitou Jesus, cospem nos rostos de Jesus, desferem golpes através desse comportamento, debocham e repetem a façanha dos algozes e até dizendo, salve, Rei dos Judeus. Em muitos casos, na nossa vivência diária, que não condiz com os ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo um povo arredio, que escolheu seus próprios caminhos, suas próprias ideias, seus próprios pensamentos e dispensa o mais importante, que é o ensinamento de Jesus. Nós julgamos Jesus, às vezes, como ultrapassado para os nossos conceitos de modernidade. Preferimos, aplaudimos as imposições dos nossos dominadores desse mundo, que fazem vista grossa para os nossos erros, as nossas conveniências, aos ensinamentos de Jesus, a sua doutrina, as suas exigências, que promete a salvação e a vida eterna. Vamos rezar, meu irmão. Senhor Jesus, este é o mundo em que vivemos. Apesar de ter nos visitado nessa terra, Senhor, trazendo as verdades eternas que nos podem salvar, muitos são os que rejeitaram naquela época e rejeitam até hoje os seus ensinamentos. Somos prepotentes, julgamos que temos um modelo de sociedade melhor que o vosso, mas a humanidade que insiste há séculos
na estupidez de seus descaminhos, tenho encontrado somente o caos, o pecado, a rebelião e a infelicidade. Dá-nos, Senhor Jesus, a vossa luz divina, para que a verdade sobre o mundo se desvende diante dos nossos olhos e nós possamos enxergar essa teia de mentiras, de engano, de escravidão que nos retém no pecado, que nos retém numa vida distante de Ti, e que nós possamos encontrar em nós as forças e com a vossa graça, com o vosso Espírito, que nós possamos encontrar força e coragem para a nossa conversão e para romper os grilhões que nos prendem à morte e ao pecado. Que pelo poder da vossa ressurreição possamos vencer o mal e seguir com fervor e com intrepidez e com muito amor o caminho da verdade, da justiça e da paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.